Boa tarde, prof. Então, eu sou a Sofia e eu vou começar explicando sobre como é que foi o andamento da Sprint 2 com o trabalho realizado por mim e pelo Luca. Então, relembrando um pouco da ideia do projeto, como a gente trabalha em um site de viagens, a gente também pensou em ter uma ideia relacionada a isso. Então, a gente resolveu criar um gráfico que facilitaria uma escolha de voos a partir de critérios de comparação visual e intuitiva, utilizando um ambiente tridimensional interativo. Então a gente tem a comparação entre voos, a filtragem de voos e navegação em VR no nosso sistema, e a gente consegue fazer essa comparação por meio de um gráfico e dos nodos que representariam cada voo. Essas eram as metas da Sprint 2. E dentre essas metas, a gente colocou que a gente teria que fazer a implementação dos eixos e visualização dos nodos, a estruturação de dados de voo para representar custo, tempo e avaliação, e por fim, o ajuste de escalas para conseguir deixar mais intuitiva a visão do usuário para não ter nodos muito longe uns dos outros. Assim a gente consegue deixar num aglomerado e facilitar a visualização de cada um dos nodos. Então, primeiro sobre a implementação dos eixos, ficou assim, o nosso gráfico. A gente tem o eixo da duração do tempo de voo, o preço das passagens e a quantidade de escalas que tiveram. A gente também fez a estruturação de dados de voo para representar o custo, o tempo e a avaliação, e a gente fez o ajuste de escalas. Então a gente conseguiu fazer com que os nodos ficassem mais juntos, mais aglomerados para facilitar a visualização dos dados. E também a gente conseguiu criar os nodos para representar o custo, tempo e variação. Então, cada um deles vai se ajustar e vai estar disposto no gráfico de acordo com a duração, o preço e o número de escalas que o voo tem. Por fim, como a gente conseguiu completar todos os requisitos que a gente propôs para a Sprint 2, a gente já foi um pouco além e fez uma meta da Sprint 3, que era adicionar sistema de cores para emissão de dióxido de carbono. Então, a gente tem aqui os nodos vermelhos, é para alta emissão de carbono, os amarelos é para emissão média de carbono e os verdes é para emissão baixa de carbono. Bom, e aqui então estão os nossos problemas enfrentados nessa sprint. Então, o primeiro problema citado aqui foi utilizar a API de voos para display dos dados. Então, idealmente, o que a gente queria era pegar os dados dos voos de uma API diretamente e plotar aqueles dados no nosso gráfico. A gente não conseguiu fazer isso, porque as APIs, elas, para dados mais detalhados, que era o que a gente queria, por exemplo, a emissão de carbono, ou até número de escalas, isso faria, a gente só conseguiria isso se a API fosse paga. Então a gente optou por basicamente pegar os voos do Google Flights e pegar os dados deles e colocar num CSV. E foi basicamente isso que a gente fez. Então a gente não conseguiu implementar essa parte da API, mas principalmente por essa questão dela ser paga. Outro problema também foi a decisão dos valores para a normalização dos nodos do gráfico. Então, quando eu plotei ali inicialmente os nodos, quando a gente plotou, ah, os nodos ficavam meio juntos ali, enfim, não estava muito agradável para a visão, então foi meio complicado a gente chegar ali em valores ideais para ter um gráfico mais agradável aos olhos. A gente também teve uma dificuldade, e está tendo uma dificuldade em utilizar o emulador de VR, porque ele é bem chatinho, assim, de decorar os botões, enfim. Mas a gente acredita que nas próximas sprints isso vai estar mais facilitado. E também lidar com as animações na mão, né? Então a gente perdeu um tempo ali tentando implementar uma mão que aponte, que é uma das nossas features que a gente vai ter que ter, que a pessoa pode selecionar um dado voo apontando um dedo para frente. A gente começou a dar uma olhada nisso, mas não conseguiu implementar. Então, isso também é uma questão que a gente já notou que vai ser um problema e que a gente já começou a lidar. E bom, a gente também colocou aqui um slide para as metas da próxima sprint. Então, como a gente já falou, adicionar o sistema de cores da emissão de CO2 a gente já implementou nessa etapa. E as duas outras metas que a gente vai implementar, então, é primeiro melhorar a ambientação.
Então a gente quer deixar a ambientação melhor, né? Deu para ver que está bem crua por enquanto. E outra coisa que a gente também quer fazer é iniciar a implementação da filtragem dos dados e também da interatividade com o sistema. Então a gente quer pelo menos conseguir manipular o gráfico com as mãos e iniciar ali a filtragem dos dados, né? Ter uma ideia de como é que a gente vai implementar e até talvez conseguir, né, visualizar essa filtragem. E bom, é isso aí. Muito obrigado pela atenção, prof. E agora a gente vai para a parte de mostrar o trabalho em si, né? Como é que tá por enquanto. Bom, então esse aqui é o nosso projeto. Então a gente tem aqui o gráfico. A gente também já tem aqui uma visão em primeira pessoa com as mãos, né? Então posso alterar aqui as mãos. No lado esquerdo estão as instruções do emulador, que a gente ainda não sabe usar, como já foi falado na apresentação. E aqui está os nodos, então, plotados. A gente também tem essa questão que não foi comentada nos slides, que a gente tem uma animação nas esferas. Então, a gente adicionou essa animação nas esferas que podem ser, que representam voos, no caso, né, que podem ser do interesse do usuário. Então, vocês podem ver que são esferas que estão no extremo da duração e do preço, né? Que eu imagino que o usuário sempre queira ter uma viagem que ele pague o mínimo e tenha menor duração, né? Então, enfim, isso aqui é o nosso trabalho por enquanto. E é isso aí. Acho que é isso na apresentação. Obrigado pela atenção.